cantos aqui dessa cidade de Pouso Alegre. Ó Deus, que seja assim. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 80, versículo 19. Salmo de número 80, versículo 19. Nós vamos falar um pouco sobre os desafios que a família cristã ela enfrenta e a fidelidade de Deus no processo de restauração das famílias e da busca do Senhor de que as igrejas sejam realmente fortalecidas. Salmo 80, versículo 19, a gente vai ler o seguinte: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, hoje em dia, e que muitas vezes deixam essas famílias com alguns problemas. Às vezes a família está quebrada, está rachada, tem dificuldades internas, tem problemas, tem relacionamentos que foram quebrados. Ela incomoda, né? A família está tocando a vida normalmente, mas aquela mancha que ficou, ela incomoda. É mais ou menos quando você está com uma roupa toda limpinha, toda limpa, tá? 99,5% da tua roupa está limpa, mas você está com uma manchinha aqui, ó, e aquela mancha incomoda. Às vezes as famílias, elas parece que desbotam, né? Perde um pouco o brilho dos relacionamentos. Aquela coisa que era tão boa, tão gostosa, tão maravilhosa, às vezes fica meio que sem sentido, fica meio desbotado. E quando eu uso esses termos, e falando de restauração, obras de arte. Se uma obra de arte, um quadro bem pintado, às vezes ele pode demorar até um ano para ficar pronto. A minha mãe, ela era artista plástica e ela pintava quadros com tinta óleo. E uma coisa interessante da tinta óleo é que ela demora muito para secar. Então, às vezes, ela fazia lá, começava lá um quadro, ficava uma coisa não muito bonita. Eu falava: mãe, a senhora não vai arrumar? Ela falou: essa tinta demora, filho. A tinta demora dias para secar. Amanhã eu continuo e conservo. E ela continuava no outro dia, no outro, montando aquele quadro, que no começo, às vezes, era só borrões, assim, e aquilo
Deus instituiu a família com todas as cores, com todo o brilho, com toda a vibração, com toda a realidade inicial da família. Então, talvez você comece a ouvir essa mensagem e você pense assim, eu acho que a minha família talvez esteja um pouco desbotada, eu não tenho o mesmo brilho que eu tinha antes, né? Não é a mesma alegria que tinha antes. Minha família tem umas manchas aí que realmente me incomodam, coisas que aconteceram que geram barreiras, geram dificuldades. Ou mesmo você pode pensar, eu tenho vários relacionamentos quebrados dentro da minha família. Mas a Mara, ele quer te restaurar. Então essa é a notícia. Que é só comigo. Né? Quando vem um problema, ele nunca vem sozinho, ele vem um, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. Então, o carro quebra, quando eu consigo pagar o carro, queima a geladeira, e quando eu consigo pagar a geladeira, eu fico doente. Aí quando eu estou melhorando, eu preciso pagar uma outra coisa, e aí vai. Parece que vai uma coisa depois da outra, depois da outra. E eu sempre respiro, olho com um olhar de compaixão e digo, parabéns, você é um ser humano debaixo do sol. Porque todos nós somos passíveis disso. Agora é lógico que algumas pessoas vivem problemas maiores e outros vivem problemas menores. Cada um tem uma realidade. Existem problemas que a solução dele depende única e exclusiva do nosso arrependimento e do nosso desejo de mudar. E existem problemas que não. Existem problemas que a gente depende de outras pessoas. E ao depender de outras pessoas, a gente depende também do arrependimento e da mudança de outras pessoas. Ele começa
pessoas que não entendem o que a gente está passando e quer te dar uma solução mágica para o seu problema. Né? Se você ouvir 10 pessoas, você vai ter 10 palpites. Se você atender o primeiro, o segundo te contradiz. Você vai ouvir o terceiro, o quarto já fala uma coisa diferente. A gente fica, às vezes, perdidos naquele monte de palpite. E a história de Jó é interessante porque quando ele não tem mais nada ali, a família dele já tinha sucumbido inteira, fica apenas ele e a mulher. A mulher que vira para ele e fala uma frase de incentivo, autoajuda, confissão positiva. O que ela diz? Amaldiçoa o seu Deus e depois morre. Eu não vou entrar na polêmica aqui, porque assim, o texto original ele não é amaldiçoa, é abençoa teu Deus e morre. Só que esse abençoa aí, o sentido dele não é de abençoar, não, é de amaldiçoar mesmo, mas talvez em respeito a Deus, o escritor não usou o termo amaldiçoa, mas o sentido é esse mesmo, amaldiçoa teu Deus e morre. Né? E qual foi a postura de Jó? A postura de Jó foi totalmente diferente disso. Ele diz, olha, Deus me criou, eu nasci sem nada, posso morrer sem nada, e Deus vai ser louvado na minha vida. Ou seja, a confiança dele permanece mesmo diante do mais absurdo da vida, de ter perdido tudo. Então, Deus, quando vê a fé dele, ele restaura toda a vida de Jó. Então, a gente vai ler lá em Jó 42, 12, o seguinte: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Né? Ele vai até falar aqui, ó, ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Ou seja, uma quantidade extremamente absurda aí de gado, né? Mas o que chama a atenção é o início do versículo. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Então, se a gente pegar a história de Jó como referência para os desafios da nossa família, eu queria que você pensasse o seguinte: em qual fase você está? Você está na fase que você está perdendo? Você está na fase que você está recebendo conselhos absurdos? Ou você já está na fase de largar tudo? Mas, independente disso, você precisa chegar na fase final. Na fase final é olhar e falar assim, opa, peraí, não importa o que eu estou passando, eu ainda vou continuar confiando que Deus está no controle. Eu ainda vou continuar mantendo a minha fé viva de que Deus pode restaurar a minha situação. Gente, se tinha alguém que podia dizer que era impossível restaurar a situação, era Jó. E ele continuou confiando. Então, o princípio da restauração, ele passa pela fé de que Deus está no controle. Fé de que Deus está no controle. Ah, mas o meu filho não fala mais comigo. Deus está no controle. Ah, o meu casamento está desmanchando, eu estou para assinar o divórcio. Deus está no controle. Ah, a minha situação financeira está absurdamente complicada. Eu não tenho como arcar com as minhas dívidas. Deus continua no controle. A gente só precisa entender que a voz do Senhor, ela precisa ser ouvida. E ela precisa ser discernida ali entre aquela multidão de conselhos que às vezes são como esses amigos de Jó aqui, que nada entendiam do que verdadeiramente estava acontecendo. Lá no livro de Ruth, a gente tem uma personagem chamada Noemi. Noemi, ela era uma mulher do povo de Israel que foi morar numa terra estranha. E chegando lá, ela pensava, ela junto com seu esposo, que ela formaria ali uma família, que ela moraria naquele lugar e seria próspera ali naquele lugar. Talvez fosse um grande recomeço na vida dela, como é a realidade de Pouso Alegre, né? A realidade de Pouso Alegre, ela é assim, né? Quantos aqui não são de Pouso Alegre e vieram tentar a vida aqui? Levanta alto assim a mão, só para a gente ver que é a igreja inteira. Hã? Tem 2 pouso-alegrenses aí para salvar.
era uma realidade parecida com a nossa, aqui de Pouso Alegre. Eles foram morar numa terra estranha, estrangeira, com o objetivo de ali ser o lugar da bênção da família deles. Mas não foi bem isso que aconteceu, não. A gente vai ler lá em Ruth, capítulo 1, os versículos de 1 a 5, o que aconteceu em resumo ali com Noemi. Então, Ruth, capítulo 1, de 1 a 5, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, um chamava-se Malom e o outro Quileon. Eram efreteus de Belém, ou seja, eles moravam ali em Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Agora, olha só como as ondas começam a vir, né? As ondas de problema. Versículo 3, morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ela ficou sozinha, ela ficou viúva com os seus 2 filhos. Aí vem o suspiro, né? Eles se casaram com mulheres moabitas, né? Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Porém, depois de terem morado por lá quase 12 anos, versículo 5, olha a outra, parece que dá uma respirada e vem a outra onda, né? Morreu também Malom e Quileon, ou seja, os 2 filhos de Noemi, e ela ficou sozinha novamente, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Então, quando a gente passa por dificuldades, a gente pensa que aquilo é só com a gente sempre tem que olhar e pensar assim, não, isso é possível para qualquer pessoa que está viva, qualquer pessoa que habita debaixo dessa terra, pode passar por situações como essa. Aqui é muito traumático, porque a gente precisa entender que naquela época, quando você era estrangeiro numa terra, você já tinha dificuldades para morar ali, porque todo mundo é meio que inimigo naquela região. Você precisa entender isso. Vamos fazer um parênteses aqui. Você precisa entender por que esse povo é tão cheio de conflitos. Porque imagina o seguinte, você tem um pedacinho de terra, e lá no seu pedacinho de terra você cavou um poço. E cavou esse poço e depois de tantos metros deu água. Só que a água, ela sobe um tantinho assim, ó, e quando você colhe aquela água, demora quase 3 dias para subir de novo a água. Então aquela água mal dá para você e para sua família. Isso é a realidade da região, tá? Mal dá para você e para sua família. Só que você sabe que a outra família, um pouco à frente, faz a mesma coisa. Aí eu te pergunto, se o poço da família que mora um pouquinho para frente secar, ele vai procurar água onde? No seu poço. Essa é a realidade daquela região. Né? Então você ser estrangeiro numa terra é você ser a última pessoa com quem alguém vai dividir o recurso. Ele vai dividir primeiro com os parentes, ele vai dividir primeiro com os filhos. Agora, o estrangeiro, se tiver água, a gente divide. Era muito difícil você ser estrangeiro. Às vezes a gente lê a Bíblia e fala assim, estrangeiro, e pensa que é igual ao Brasil, né? Que aqui a gente acolhe o estrangeiro. Não era bem assim, não. Então, eles estavam fugindo da fome, indo para uma terra estrangeira, então já com todos aqueles detalhes, e aí o marido, que era o alicerce da família, ele morre. Com a morte do marido, ela perde o quê? Ela perde só o recurso financeiro? Não, ela perde estabilidade, segurança, direitos, recurso financeiro, proteção, perde muita coisa. E ela fica órfã. Só que, olha o fio de esperança, ela tinha 2 filhos. E muito diferente de hoje em dia, né, que um pai cria 10 filhos e 10 filhos não criam um pai. Muito diferente dos nossos dias, ela se sentia protegida ali com a presença dos filhos. Só que esses filhos, eles se casam. E eles vivem bem ali durante um tempo, mas daqui a pouco os 2 morrem. E essa mulher fica de novo sozinha, só que agora ela não tinha nem os filhos mais. Só que esses filhos, obviamente, se casaram com 2 mulheres, né? E essas mulheres, elas, principalmente Ruth olha com compaixão para Noemi
e passa a tratá-la, né, como sua mãe, como sua própria mãe. E a gente percebe ali o cuidado, né, que Ruth tem com Noemi. Então a gente vê Deus trabalhando na vida daquela nora, né, para cuidar de Noemi, sua sogra, né, na sua necessidade. E assim Deus cuida da gente, das coisas mais improváveis. A gente faz muita piada com sogra, né? Faz muito. Tem o Eliel aqui, por exemplo, que, pelo amor de Deus, todo culto que ele tem oportunidade, ele fala mal da senhora. Estou falando aqui na tua frente. Né? A gente faz muita piada de sogra, né? Faz muita piada. Minha sogra mesmo, eu gosto muito dela. Já falei que quando eu puder, eu vou dar uma cama redonda, viu? Cadê o Ceará? Você para lá. Vou dar uma cama redonda para minha sogra. Porque jararaca, você sabe, né? Ela dorme assim. A gente faz muita piada de sogra, não faz? Mas eu posso contar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu sou muito grato a Deus por ter colocado a minha sogra na minha vida. A minha sogra é como se fosse uma mãe para mim, de verdade. Para tudo, para ajudar e para puxar minha orelha. E eu sou grato por isso. Grato. Porque Deus, ele sabe conduzir as coisas. Né? Você vê, Noemi, ela poderia ter esperança em qualquer coisa, menos na nora, gente. Não era a tradição daquela época. E Deus levanta amor no coração daquela nora para cuidar da sua sogra. Ruth tinha compromisso com aquela sogra? Não. Aliás, a gente até brinca, né? Que quando você tem a oportunidade de se livrar, a primeira coisa que você quer se livrar é da sogra, né? Mas Deus usa quem a gente não espera. Deus usa quem a gente não espera. Então acredite. Às vezes você está ali preocupado com essas ondas que vêm sobre a tua família e você está meio se perguntando de onde vai vir a solução, né? O que o salmista diz? Ele diz assim: elevo os meus olhos ao monte, eu me pergunto de onde me virá o socorro. Né? Ou seja, ele está olhando para a situação, ele não vê saída naquela situação. Mas aí ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, fez os céus e a terra. Então você está passando por uma dificuldade, talvez Deus vai levantar quem você menos espera para ser bênção na sua vida no momento que você precisa. Então, vamos olhar com mais amor e compaixão, né? Como eu tenho olhado para minha sogra. Perguntaram para mim assim: sua sogra é aquela de cabelo curtinho que estava aí no almoço? Aí eu falei assim: eu não seguia pelo cabelo não, porque pode ser que ela chegue com Black Power aí no próximo domingo. Ela tem esse estilão dela assim. Só que eu quero terminar essas ilustrações falando de Maria, mãe de Jesus. Maria. Personagem que os evangélicos têm medo de falar, né? A gente tem medo, às vezes, de falar de Maria e a gente ignora a importância dela. Maria, mãe de Jesus, ela, quando da crucificação de Cristo, ela já era viúva. José já tinha morrido, provavelmente talvez antes do início do ministério de Jesus. Então ela já era viúva. E quem estava pregado ali na cruz, para nós, o Filho do Deus vivo, mas para aquela mulher era o filho dela, o mais velho. Aquele que deveria cuidar dela como viúva. Estava lá pregado na cruz. Então o desespero dela não era só o desespero dos discípulos de ver o Filho do Deus vivo, o Cristo prometido, pregado numa cruz. Para ela também estava ali, pregado naquela cruz do Calvário, aquele que sustentava ela em todas as coisas. Maria tinha mais filhos? Sim, tinha filhos e filhas. Jesus não era filho único, ele tinha outros irmãos ali. Só que ele era o mais velho, a ele cabia essa responsabilidade de cuidar de Maria. E aquele momento de grande dor dela, né, de onde ela menos espera, veio a resposta para o questionamento dela, e a gente vê isso lá em João 19, 26 e 27. Jesus, ele no momento ali do sofrimento dele, ele se entregando totalmente por nós,
ele protagoniza essa passagem aqui, João 19, 26, quando Jesus viu sua mãe ali. Note que aqui ele não está se referindo a ela como sendo mais uma seguidora, como aconteceu no primeiro milagre em Caná da Galileia, quando ele vira para Maria e fala: o que você quer comigo, mulher? No sentido de que ali ele estava falando como Messias, aqui ele está falando como filho. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo que ele amava, que era João, né, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo, né, a João, disse: aí está a sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Olha que coisa forte. Jesus ele estava num momento de maior sofrimento e fazendo a coisa mais importante para a nossa fé cristã, que é se sacrificar por nós, e ele para tudo aquilo para ter tempo de olhar para Maria e falar assim: opa, peraí, eu sou o filho mais velho e eu tenho que cuidar de você. Não importa o que está acontecendo comigo, eu tenho humanamente que cuidar de você. E Jesus providencia ali uma maneira de dar tranquilidade ao coração daquela mãe. É assim que Deus cuida da gente. É assim. Deus ele nunca está tão ocupado ao ponto de não se preocupar com a sua dor. E é interessante que apesar de ele estar ali levando sobre si as dores e os pecados da humanidade inteira, ele estava preocupado com as dores, as dúvidas, as agonias de uma pessoa especial, que era da sua mãe, na sua família humana. Então Jesus ele se preocupa conosco, se preocupa com a nossa família, né? Mesmo nos momentos de falta de esperança, ele arruma uma maneira da gente se sentir protegido. Então, meus amados, a gente precisa entender isso, né? Que Deus ele tem muitas histórias de famílias e pessoas que foram cuidadas e restauradas por ele. E a sua família, ela é apenas mais uma que é alvo da graça de Deus. A gente precisa crer nisso. Em Lucas 18, 27, né, Jesus ele responde o seguinte: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Talvez você pense: ah, pastor, eu não tenho mais diálogo, eu não consigo conversar, eu não consigo falar, eu não consigo resolver mais nada. E a resposta que eu tenho para você é: que bom, que bom. Porque Paulo ele ensina uma coisa muito, muito bonita para nós. Ele diz assim: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque a força do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Significa o seguinte: quando eu me rendo a Deus, dizendo: Deus, eu não consigo. Se o Senhor não me socorrer, eu vou ficar aqui morto jogado no meu problema. Jesus ele vem e diz: o que é impossível para você, fulano, o que é impossível para você, ciclano, para Deus não é impossível. Então não tem problema que Deus não possa resolver. Isso é uma coisa. A outra coisa é entender que ele se preocupa em trazer paz e conforto para os nossos corações. Só que a gente precisa entender que isso tem um processo. E eu quero terminar lendo com vocês Jeremias 18, de 2 a 6. O processo de restauração de Deus, ele às vezes é doloroso, né? Então, Jeremias, a gente vai entender o seguinte: Deus dizendo ao profeta: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando na roda, ou seja, ele viu ele moldando ali o vaso de barro. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Esse versículo aqui, ele é muito profundo. Muito profundo. Porque olha só, ele está dizendo o seguinte: que o vaso de barro que estava sendo moldado estragou-se quando caiu no chão? Estragou-se quando tomou uma decisão errada? Não, estragou-se em
acredite, mesmo no furacão de problemas, a mão do Senhor ainda está estendida na sua vida. Deus, ele nunca deixa de ser Deus. Ele está presente, mesmo quando as coisas estão dando errado. Ele está ali, presente. Às vezes a gente tem dificuldade de crer que Deus está presente no meio da dificuldade, mas ele está ali, presente com você. Estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando um outro vaso, mas um vaso de acordo com... Às vezes, gente, Deus vai permitir que se quebre algumas coisas na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, porque Deus quer que saia de lá um outro Alexandre. Deus quer que saia de lá um outro Marquinhos. Deus quer que saia de lá uma nova Claudinéia. Deus permite isso para que ele possa moldar a gente de novo. E às vezes muito melhor do que a gente era inicialmente. Versículo 5, então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel, será que não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Trazendo aqui para a nossa realidade. Será se Deus não pode fazer das nossas vidas e da nossa família como o oleiro faz do barro? É claro que ele pode. Ele pode permitir que você se quebre, para que você saia dali um vaso novo, restaurado, digno, muito melhor, muito mais forte, muito mais consagrado, muito mais consciente do que você era. Eu posso dizer para vocês que essa é uma realidade da vida de todo aquele que é crente de verdade, e busca da parte do Senhor ser cuidado e ser restaurado. Então, para concluir, como um vaso na mão do oleiro, né? Nós precisamos crer que Deus nos quebra e nos restaura, né? Atos capítulo 16, versículo 31, a gente vai ler o seguinte: creia no Senhor Jesus e serão salvos, né? Você e a sua casa. Então a gente precisa crer, né, que Jesus, ele tem poder, né, de restaurar, e tem poder de salvar, e essa promessa está sobre você, está sobre também a sua família. Ele é o Salvador fiel, ele que nos ajuda, né? Em Salmo 37, versículo 5, a gente vai ler o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, e depois, confia nele, e ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai agir, ele vai fazer por você. Só que eu quero deixar por último aqui uma advertência, que está lá em 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. E diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então, nós nunca podemos nos conformar com algo que não está bom, está quebrado, manchado, desbotado. A conformidade, você se conformar com a situação é pecado. Vou repetir. Se você tem um problema na tua família e você se conforma com o problema, você está em pecado diante de Deus. Porque o nosso papel é buscar sempre a restauração, o renovo e a correção do Senhor na nossa casa. O texto diz que se você não se incomoda com o que está errado, você é pior do que um descrente. É pior. Então a gente tem que fazer. A gente tem que levantar e falar: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei como faz, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu estou perdido aqui, jogado no chão, não tenho mais nada, mas eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Fique em pé, por favor, a gente vai orar. Santo Deus, ó Deus, nós lembramos, ó Pai, das nossas famílias.
em todos esses cultos. E como seres humanos, ó Pai, a gente sempre tem alguma coisa para consertar. Sempre tem. E como seres humanos, ó Pai, a gente sempre fica perdido nos conselhos, nos palpites. A gente acha que está tudo morto, está tudo apagado, está tudo quebrado, é desse jeito mesmo. E que não vai ter jeito de fazer. Mas a Tua palavra me desafia, Senhor. A Sua palavra nos desafia nessa noite a não nos conformarmos com isso. Mas pelo contrário, nos chama a confiar no Senhor, porque o Senhor tem habilidade. O Senhor é o restaurador por excelência, Pai. O Senhor é aquele que pode fazer novas coisas antigas e coisas quebradas. Tal como o Senhor fez com o barro. Deus, quebra a minha vida, Senhor.